De Júpiter aos cometas. Júpiter. Júpiter é uma enorme bola de gás, maior do que todos os planetas do Sistema Solar juntos. Júpiter gira ao redor de si como um peão. Seus dias são mais curtos do que os de qualquer outro planeta. Ele completa uma volta em torno do seu eixo em menos de 10 horas. O Sol, brilhando fracamente através do anel de poeira cósmica que envolve Júpiter, não passa de um farol distante a 780 milhões de quilômetros. Júpiter fica tão afastado do Sol que precisa de quase 12 anos para percorrer sua órbita em torno dessa estrela. Comparada a Júpiter, a Terra é minúscula. Seriam necessárias 11 terras para igualar o diâmetro de Júpiter. E mais de 1.300 terras para preencher seu volume. Júpiter desempenha, às vezes, o papel de aspirador de cometas. Este cometa, vindo dos confins do Sistema Solar, fica tão perto de Júpiter que é capturado pela gravidade do planeta gigante. Submetido a forças centenas de vezes maiores que a atração exercida pela Lua sobre as marés terrestres, o cometa se despedaça. Estamos em julho de 1994. Mais de 20 fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 chovem sobre Júpiter. Em 1977. Duas sondas espaciais gêmeas, Voyager, deixam nosso pequeno planeta azul em direção do longínquo Sistema Solar. Primeiro alvo dessas missões, Júpiter. 2 anos mais tarde, Júpiter se revela em todo o seu esplendor. Ele não se assemelha a nenhum outro planeta. Na verdade, ele não possui superfície sólida, apenas gases turbilhonantes espalhados por gigantescas faixas climáticas. Estas correntes de gás movem-se em direções opostas, tempestades e turbilhões que giram em volta do planeta. A maior das tempestades é chamada de Grande Mancha Vermelha, 3 vezes maior que a Terra, um anticiclone que gira sem parar há muitos séculos. Acima, na imagem, a Grande Mancha Vermelha vista da sonda Voyager 1. Abaixo, a mesma mancha vista da Voyager 2. 10 anos mais tarde, da órbita da Terra, o ônibus espacial lança a sonda Galileu. Passando por Vênus e por 2 vezes ao largo da Terra, a sonda precisa de 6 longos anos para atingir Júpiter. E Galileu chega lá. Em 1995, uma sonda é liberada para uma verdadeira descida ao inferno. Um paraquedas torna sua queda mais lenta. Cada segundo é precioso para os pesquisadores. As nuvens se tornam mais espessas. Os ventos sopram a mais de 500 km por hora, impelidos pelo calor de Júpiter. As temperaturas se elevam. Júpiter libera muito mais calor do que o que recebe do Sol. Seu núcleo se aquece a mais de 30.000 graus Celsius. Depois de uma queda de 40 minutos, a atmosfera já é 10 vezes mais densa do que a da Terra. Depois de 1 hora, a sonda Galileu é destruída, esmagada pela imensa pressão. Júpiter é composto de 90% de hidrogênio e de quase 10% de hélio. Uma espécie de nevoeiro envolve sua atmosfera. Embaixo, há cristais de amoníaco, sulfidrato de amônia, gelo e gotículas de água e de amoníaco. No coração de Júpiter existem hidrogênio e hélio, hidrogênio líquido, hidrogênio metálico e, por fim, um núcleo sólido. É o hidrogênio metálico líquido que produz o campo magnético de Júpiter.
No interior desta zona, em forma de câmara de ar, partículas eletrizadas fervilham como um enxame de abelhas. Mas a magnetosfera de Júpiter se estende até muito mais longe. Ela é a maior entidade do sistema solar, depois do Sol. Quando o vento solar sopra na direção do planeta, formam-se auroras por sobre os polos. Esses halos são carregados de partículas que interagem com a camada superior da atmosfera. Os 16 satélites de Júpiter. Depois de lançar sua sonda na atmosfera de Júpiter, a Galileu passa a se interessar agora por seus satélites. O primeiro deles, Io, sofre a atração de Júpiter e também de outro satélite próximo. Resultam, portanto, erupções vulcânicas, fotografadas pela primeira vez pela sonda Voyager. De todos os corpos do Sistema Solar, Io é o que tem a atividade vulcânica mais intensa. O satélite é sacudido continuamente pelas erupções. A lava recobre sem cessar a sua superfície. Jatos de gás enchem de enxofre a atmosfera. Ao contrário de Io, este satélite, Ganimedes, é muito calmo. A 150 graus negativos, sua crosta de gelo chega a alcançar 100 quilômetros de espessura. Ganimedes é o maior satélite de todo o Sistema Solar. Ele chega a ser maior do que o planeta Mercúrio. Ao redor de Ganimedes, a Galileu detecta um campo magnético fraco que permite imaginar a estrutura interna deste satélite. Abaixo de sua crosta, estende-se um manto de neve derretida. Em seguida, uma camada de rocha e de gelo que circunda um núcleo de silício. Calisto poderia ser um irmão gêmeo de Ganimedes se não fosse crivado de crateras. Elas são indício de incontáveis bombardeios. O maior local de impacto é uma enorme bacia em formato de anéis. Eis uma outra, fotografada pela Galileu. Se existisse algum tipo de vida extraterrestre no Sistema Solar, seria aqui, em Europa, lisa e rachada como uma casca de ovo. Há uma teoria segundo a qual toda a superfície deste satélite seria um oceano recoberto de gelo, um possível refúgio para formas de vida. Sob o gelo, as águas poderiam ser mornas, aquecidas pela atração gravitacional de Ganimedes e de Io. Mas o gelo pode se estender até muitos quilômetros de espessura. Para penetrar nesse oceano e procurar ali a presença de organismos vivos, seria preciso pousar sobre ele. Mesmo assim, os sulcos e as fendas que cortam a superfície de Europa nos dão esperança. Eles nos lembram que a Terra também possui oceanos de gelo e que a vida fervilha abaixo desses icebergs. Júpiter e seus 4 maiores satélites. Um sistema solar em miniatura. Saturno. Decolagem da dispendiosa missão espacial Cassini. Estamos em 1997.
e uma nave de mais de 5 toneladas se dirige para Saturno. Cassini atingirá este gigante distante apenas no ano de 2004. Esta missão custou $1 bilhão. Mas então, por que uma missão tão cara e tão demorada? Nossa Terra está a apenas 150 milhões de quilômetros do Sol. É preciso ultrapassar Marte, o último dos planetas rochosos, e depois transpor o imenso fosso que nos separa de Júpiter. Saturno fica ainda mais distante. Este magnífico planeta está a cerca de 10 vezes mais distante do Sol do que o nosso. Ele leva quase 30 anos para percorrer sua órbita ao redor do Sol e sua rotação diária dura 10 horas e 15 minutos. Saturno é o segundo maior planeta de nosso sistema solar, depois de Júpiter. Sua densidade é tão pequena que, se fosse arremessado num oceano suficientemente grande, ele flutuaria. E mesmo assim, o seu volume poderia conter 750 vezes o da Terra. Assim como Júpiter, Saturno é gasoso, composto de 94% de hidrogênio e de quase 6% de hélio. Ele apresenta também faixas climáticas, as quais são pouco visíveis devido ao nevoeiro que encobre todo o planeta. Mas elas podem ser detectadas, trocando-se o filtro da câmera. Então, descobrimos a presença de tempestades e ciclones. Os ventos são mais intensos do que os de Júpiter. Este tornado, por exemplo, sopra a mais de 1.500 km por hora. A atmosfera de Saturno se divide em 5 camadas. A mais alta delas é composta de névoa. Logo abaixo, cristais de gelo de amoníaco. Depois, sulfidrato de amônia. Em seguida, água congelada. E, por fim, gotas de água. Mais abaixo ainda encontramos hidrogênio e hélio. E depois, hidrogênio em estado líquido. Hidrogênio metálico. E um núcleo rochoso. Tal como acontece em Júpiter, é o hidrogênio metálico que produz o campo magnético de Saturno. Este último desvia o vento solar, com exceção dos polos, onde as partículas eletrificadas são engolidas como por uma chaminé. Elas são a origem das auroras polares. Vejamos o Polo Norte. De longe, os anéis de Saturno se assemelham a um véu finíssimo. Visto de perto, ele possui bilhões de minúsculos satélites que variam desde grãos de poeira até blocos de gelo do tamanho de um caminhão. Vamos nos colocar numa escala de dimensões terrestres. Os anéis se estendem a uma distância igual à que separa a Terra da Lua. Ainda assim, eles não têm mais do que 1 quilômetro de espessura. Da Terra, nossa visão dos anéis muda em função da órbita solar de Saturno. Quando o seu eixo de rotação faz um ângulo de 26 graus, visto de perfil, os anéis dão a impressão de desaparecerem. Tudo o que sabemos sobre os anéis de Saturno provém das sondas Voyager, que os sobrevoaram no início da década de 80. Elas nos mostraram 7 faixas principais, cada uma delas composta de centenas de anéis menores. Elas também registraram raios misteriosos. Talvez sejam a poeira que se eleva dos anéis, sob o efeito